Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Alcance Jovem Podcast. Estamos aqui nessa mesa com alguns convidados muito especiais. Eu sou o Gabriel, sou líder aqui na casa e os nossos convidados vão se apresentar aqui para vocês agora. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Miriane, sou esposa do Gabriel, né? Para quem não sabe. Eu sou líder aqui na igreja também, na Alcance. E estou muito feliz com essa conversa hoje, esse tema super importante que vai agregar bastante para a vida de vocês. Legal. Bom, sou André Rummel, estou aqui na casa há muitos anos, né? Coordeno células, sou diácono na casa, lidero o Ministério de Empreendedores e junto com a minha esposa também ajudo bastante no Ministério de Intercessão, mas o meu foco principal é a questão do empreendedorismo, as finanças, essa área aqui também dentro da igreja. Que legal, e tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que é planejamento financeiro e metas. Então, acredito que a gente tem muita propriedade aqui na mesa para falar. A gente estava até brincando, cara, vamos deixar só o André falar aqui, porque, né, ele tem um livro sobre isso, que se chama Prosperar é uma Decisão, mas ele também é uma referência na casa, né, pra gente que é jovem, que está aprendendo, e eu tenho certeza que a minha esposa é uma ótima planejadora financeira também, afinal a gente vive juntos e a gente tem crescido nessa questão. Então, eu acho que esse tema é algo que pode agregar muito, não só para quem está começando a vida, mas muito mais também para quem já está construindo algo, né, no casamento e na família, mas é um tema que muitas vezes é negligenciado na educação que a gente tem, né? E já trazendo a importância do planejamento financeiro, eu queria perguntar para vocês, qual que é realmente a importância disso e como impacta na vida das pessoas não ter ou ter um planejamento financeiro? Legal. Bom, se nós partimos do princípio, né, que a geração anterior, né, os nossos pais, não tiveram nenhum nível de educação financeira, digo isso porque na alta inflação ou na perspectiva que existia até 35 anos atrás, você não tinha como falar em educação financeira. O negócio é que o tempo passou, nós realmente hoje temos acesso a muita informação sobre educação financeira, mas as pessoas continuam acreditando que as coisas vão acontecer por acaso. Então, o planejamento ele precisa ser uma ferramenta da família ou até da pessoa sozinha, mas precisa ser uma ferramenta normal, né? A pessoa precisa aprender a pensar um pouco mais a longo prazo, precisa lembrar que o juro machuca, precisa lembrar, né, que o cartão de crédito não pago vai gerar um problema muito grande. E como que a gente supera essas coisas? Quando a gente começa a colocar isso, basicamente, primeiro de tudo, né, no papel. Eu sempre digo que a organização financeira, né, que vai preceder a educação financeira, o crescimento financeiro, e aí até depois a inteligência financeira, são coisas bem separadas, né? Costumo dizer que educação financeira é uma coisa, inteligência financeira é outra completamente diferente. Então, para que você comece esse processo, você precisa relacionar o básico, né? Quanto eu gasto, aonde eu gasto, quanto eu ganho, como eu aumento esse ganho, né? E eu sempre lembro as pessoas de que o planejamento ele tem que estar associado em duas esferas. A espiritual, que aí você precisa entender como é que funcionam os princípios do reino, para que você possa administrar as suas finanças. Não é só a questão do dízimo, a questão da oferta, a questão da semeadura e da primícia, é sim como você organiza a sua vida financeira, ou seja, a fidelidade que você vai ter nesse ponto espiritual vai gerar integridade, que aí automaticamente vai transbordar para a questão organizacional da sua vida financeira, e aí você entra no natural. O natural, eu costumo dizer que é um processo que a pessoa precisa fazer, primeiro começando pela relação mesmo, né? Do que ganha, do que gasta, e aí depois construir uma melhoria disso, né? Não vai acontecer por acaso, como a maioria das pessoas imaginam. Não é né? mágico, né? Não é mágico, exatamente. Aliás, você falou a palavra certa, não é mágico, né? É verdade. Eu vejo que até você comentou, né, sobre uma época um pouco mais distante, e eu fico pensando como que eles olhariam para essa época que é tudo tão digital. E eu vejo que as pessoas que estão mais próximas até têm dificuldade de saber o valor do dinheiro e qual que é o impacto
que tem na vida delas, porque é tudo muito digital. Você nem vê o dinheiro, às vezes. Chega na sua conta, você já faz um monte de Pix. Quando você não tem mais dinheiro, você consegue usar seu limite, nem vê que tá usando. E aí, começa a virar uma bola de neve, né? E eu acho que isso que você comentou, né? Sobre a gente poder viver a plenitude do que Deus tem pra gente. Porque se você só vai vivendo, você começa a viver uma vida sem intencionalidade. E é totalmente o oposto do que Deus nos ensina, né? Que Jesus nos ensinou. E eu vejo que o planejamento financeiro tem tudo a ver com você viver uma vida intencional. Então, não só fazendo essa parte mais espiritual, mas a vida prática, ela parte de um lugar que você precisa tomar uma decisão todos os dias. E, geralmente, todos os dias a gente está lidando com dinheiro. Você vai comprar um pão de manhã, você precisa de dinheiro. Né? Você precisa almoçar, você precisa de dinheiro. Então, para tudo, pra né? tudo. E não importa o que você vai fazer profissionalmente, qual é o teu plano, né? Por uma carreira, todo mundo, em todas as áreas, vai lidar com dinheiro. Em todas as áreas, né? exatamente. E quanto eu sempre digo, né, que a digitalização das coisas, né, a tecnologia, ela não traz naturalmente inteligência para as pessoas. Sim, né? Bom se fosse, né? Se fosse, né? Seria ótimo, né? Mas a forma como a tecnologia às vezes é utilizada, ela te deixa mais distante ainda desse conhecimento Exatamente. prático que você bem falou. As pessoas perdem o contato com a despesa. Né? Tem gente que coloca tudo lá no débito automático, que é algo que eu não recomendo nunca. Tenha contato com a despesa, saiba o que está acontecendo. Mas é mais prático. Essa praticidade pode te custar caro, porque você não sabe exatamente o que está caindo ali na sua conta. Às vezes você esquece. E às vezes você esquece. E às vezes o banco, por algum motivo, muda a programação e você perde ali aquela referência. Então, ter o contato com a despesa, ter o contato, né, com a sua vida financeira, na hora que você faz ali o pagamento de uma conta, arquiva aquele comprovante, tem a dinâmica de você, claro, não precisa imprimir, vai lá, coloca num drive, mas o fato de você ter esses contatos com a despesa faz você lembrar muito mais fácil daquilo que você precisa tomar cuidado. Puxa, esse mês a minha luz foi muito alta. Então, se você tem contato com a despesa, automaticamente naquele mês você cuida um pouco mais. Se está num débito automático e você não tem contato com a despesa, você não sabe quanto é que é a conta de luz. Aí o dia que você resolve ver, pode ser muito tarde. Né? Aquilo você já gastou mais do que devia. Isso, claro, falando da conta de luz, parece simples, mas isso se aplica para a mesma lógica. Comer fora, pagamentos de contas atrasadas. Tem gente que fala assim, eu vou deixar pagar tudo no final do mês. Pô, mas peraí, tinha conta que vencia no dia 1º, no dia 5, tinha conta que tem, às vezes, um bônus, né? Eu lembro, na época da escola dos meus filhos, tinha um bônus para pagar numa época certa, né? Se eu pagasse depois, eu perdi aquele bônus, né? 3 filhos na escola. O aluguel ainda é assim, né? Aluguel é assim, graças a Deus, muitos anos, eu não sei o que é isso, mas é exatamente isso que acontece, né? Quando você não tem esse planejamento, você não vai sentir essas coisas. E essas coisas, muitas vezes, são ladrões que vão roubar a essência ali do teu dia a dia, do teu salário. Há quem faça esse planejamento, digamos assim, de pagar num determinado dia, sem saber se venceu ou não a conta, e ele perde às vezes 1 até 2 salários do ano, ele perde nesses pagamentos de juro, nesses pagamentos em atraso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que até mesmo as pessoas não conseguem planejar a sua própria vida quando elas não têm um planejamento financeiro. Exato. Então, às vezes a gente tem algum sonho, por exemplo, eu gostaria de fazer uma viagem internacional. E acho que é um dos sonhos que as pessoas mais têm, só que menos se planejam para isso e quando vão tentar fazer, vão colocar no cartão de crédito, vai parcelar, né? E muitas vezes só que acabam adquirindo uma dívida que ela vai ter que trabalhar mais um bom tempo para pagar aquele sonho que ela poderia ter trabalhado antes para realizar se ela tivesse planejado. Basicamente, é construir um prédio sem a planta e sem a fundação. Né? Ele vai até, durante um período, se aguentar, mas vai chegar uma hora que não aguenta mais. É o que acontece com o cartão de crédito. Não, vamos, né? Vamos lá, depois a gente vê como é que paga, né? Eu sempre... Existia uma propaganda que dizia assim, né? Só se vive uma vez, né? Mas o cartão vence todo mês. Né? Então você só vive uma vez. Mas, verdade. Né? Se você sobreviver, tem a fatura do cartão para pagar. Eu achei até que a gente já começou aqui, mas se a gente fosse pensar, né, na vida de vocês, e aqui eu quero ser bem pessoal mesmo, como é que é a organização de finanças? Assim, quais dicas práticas de ferramentas vocês têm para a organização financeira e o planejamento financeiro? Bom, quando a gente casou, né, eu e o Gabriel, cada um tinha o seu jeitinho, né, de cuidar das finanças. Na época a gente tinha uma planilha e cada um ia lá lançando seus gastos, né? Mas aí depois que a gente casou, a gente teve que se adaptar
a nossa... Cada um tinha a sua, né? Cada um tinha a sua, a gente teve que integrar ali as nossas finanças, né? E aí hoje a gente usa um aplicativo que é Mobius, né? O nome? Mobius, isso. Que ele é bem prático, que você tem que... E a gente tem a opção de ele ir lançando automaticamente, né? Então, chegou lá algum pagamento no cartão de crédito, ele já lança automaticamente. Mas eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, de você ter o contato com aquilo que você está pagando. Então, a gente tem alguns dias no mês que a gente entra todo um tempo preparado para isso, para você lá pegar cada conta e colocar lá. E lançar um e lançar um né? por um, saber o que e é. tem vários apps que fazem isso, né? Não só isso, tem vários aplicativos. E ele já pega automático, mas eu acho que essa é a dica de você ter... E aí, nesse caso, né, é um aplicativo, mas a planilha também funciona, porque você vai ter que entrar. E aí, pensando no mundo digital, hoje a gente paga todas as contas por aplicativo, mas aí eu entro lá no meu cartão de crédito, eu olho cada lançamento do cartão de crédito, eu sei o que é. Se eu não sei, eu tento entender o que aconteceu, porque às vezes pode ser também, né? Vai que clona o seu cartão, tem gente que nem sabe, porque tem gente que nem sabe. Não acompanha os gastos, no escritório, uma vez nós pegamos uma situação de uma pessoa que tinha vários, não era um só, vários pagamentos recorrentes que um fraudador usou no cartão e durante meses, né? Só que eu imaginei quando a pessoa me falou, quando ela veio trazer a fatura do cartão para a gente analisar e ver o que dava para fazer, na questão pericial, né? Sou perito judicial, então fui analisar para fazer um laudo, né? Quando eu vi, tinha lá 18 meses de pagamento recorrente. Eu falei, mas a senhora não viu isso? Não, eu não tenho o hábito de conferir, né? Então, veja, e o pior de tudo, né? Essas coisas não são restritas assim, para a pessoa tem um ganho muito grande e daí ela se perde. Não, tem muita gente que ganha ali um salário sofrido, mas consegue perder dinheiro porque não organiza o básico. Então, a dica principal tenha contato com essas despesas. Eu sempre recomendo, né? Se for o caso, comece a fazer uma lista à mão mesmo. Olha, quanto que eu gasto de luz, quanto que eu gasto de água, quanto que eu gasto de telefone, quanto que eu gasto para comer fora, quanto que é o custo, né? De uma conta corrente, por exemplo. Tem pessoas que não olham esses detalhes, mas hoje uma conta corrente num banco tradicional custa lá em torno de 80, 90, 100 reais por mês. Pô, são 1.200 reais no ano. Né? Qualquer despesa de 100 reais por mês são 1.200 reais no ano. Qualquer coisa que você sente para planejar pode economizar. Aí você muda para um banco, às vezes, digital, você já economiza. Mas não é tão seguro. Como não, né? Tem todo um banco central por trás, tem todo um funcionamento dentro. Aliás, nós temos um dos sistemas mais modernos do mundo. Sim. Só que a gente usa ele errado, né? A gente não sabe, né, o quanto o Brasil é avançado na questão de serviços financeiros. Eu e a minha, a gente trabalha em banco. Sim. Então, a gente sabe o quanto isso é avançado aqui no Brasil. Por exemplo, o Pix, ele não funciona em outros lugares. Aqui no Brasil. Só aqui no Brasil. E a gente, enquanto ecossistema bancário, funciona muito bem, mas algumas pessoas não sabem como usar as ferramentas que tem na mão, né? Então, acho que o que vocês comentaram de tecnologia, cara, a gente nunca teve um acesso tão fácil a tanta informação, mas nunca teve também um povo que só olha ali e não consegue aplicar as coisas, né? E eu acho que falta muita intencionalidade, às vezes, a gente, vou sentar com a minha esposa, com a minha família, e a gente vai escrever aqui, esse aqui foi o gasto do mês. Mês que vem, quanto que a gente pode gastar? Quanto que a gente pode sair? Aonde a gente pode ir? É uma conversa difícil de ter em família. Eu sempre digo que não é fácil quando você tem que sentar e falar, a gente precisa ou cortar uma despesa, ou a gente precisa equacionar essa conta, ou a gente precisa ganhar mais. Essa, inclusive, é uma conversa que quase ninguém tem. Porque chega uma hora que não é questão de você cortar os custos. É questão de você se profissionalizar, fazer um curso, às vezes uma graduação, melhorar o seu currículo, partir para um trabalho novo, aumentar a sua renda efetivamente, né? Ou ter, às vezes, uma segunda atividade. Conheço gente que tem 3, 4 atividades, justamente para você não ter... tem um ditado antigo que é assim, não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Aí fiz uma adaptação. E nem tudo é cesto e nem tudo são ovos. Né? A diversificação das coisas, a diversificação dos investimentos e tudo, precisa ser uma coisa muito planejada. Nem tudo é igual, nem tudo funciona da mesma maneira. Por isso o planejamento ele precisa ser assim, algo, além de intencional, algo uma disciplina mesmo, né? Então eu sento todos os meses para olhar como é que funciona, por exemplo, na minha casa, né? A gente senta, eu lanço, né? Todo dia ou toda semana eu vou lá. Qual ferramenta que você usa no dia a dia, assim? Eu uso uma planilha que eu mesmo criei, que inclusive tem no meu site para baixar lá gratuitamente. Legal. Só acessar o site lá e baixar a planilha. No final você fala pra gente qual é o site. É uma planilha bem surpresa. Completa, tem vários gráficos, você vai lançando as coisas, ela vai produzindo algumas informações para você. Bom. Então eu lanço tudo ali. Quando
minha esposa às vezes chega, eu quero comprar tal coisa. Eu falo, olha, amor, esse mês você já gastou muito. Ela fala, como? Não comprei nada, né? Que esquece rápido, né? Quem compra esquece no dia seguinte, né? Quem paga às vezes esquece um pouquinho mais, né? Mais pra frente. Mas aí eu abro a planilha e a gente vai lá conferir juntos. E nessa conferência é legal que a gente cresce, porque daí a gente percebe, puxa, mas a gente tinha um foco e a gente está desviando esse foco porque comprou tal coisa, ou investiu errado, né? Então, claro, o casal primeiro, né, precisa estar em unidade para cuidar das finanças. Quem é solteiro precisa tomar muito cuidado para não cair nas armadilhas. Nós temos uma população hoje que gasta, em média, 20% do que ganha, uma grande maioria, com apostas, jogos, vícios. Então, o que acontece, né? Além de não ter o planejamento, tem uma mecânica muito forte para se gastar dinheiro à toa. É muito fácil hoje você gastar dinheiro à toa. Né? São coisas que você compra, que são assinaturas, que são isso, que são aquilo. Né? Tem gente que assina todos os streams, né? Todos. Isso que eu ia falar. E aí assiste um filme por mês. Né? Era melhor, né? Pena que não existe mais, né? Mas era melhor na locadora pegar lá um vídeo, pronto, um filme, né? Um filme só estava bom. Então o que acontece? Essa falta de planejamento vai levar você a gastar mais do que você realmente precisava gastar. E pior, né? Vai gastar mais daquilo que você realmente ganha. Aí você vai falar assim, puxa, mas que coisa mais velha, né? Gastar menos do que ganha, né? Mas é o básico. Você tem um cartão de crédito, não é para isso? Pois a pessoa faz a renda dela, né? Quanto você ganha na carteira ou no seu negócio? Ganho 5 mil. Então essa é a sua renda? Não, eu tenho 20 mil. 15 é do cartão de crédito. Não faz parte da sua renda, né? E é muito perigoso quando entra nesse caminho, porque aí você vai passar a usar as ferramentas de crédito erradas. Tem pessoas que me dizem assim, André, você não usa o cartão de crédito? Não, claro que eu uso. Junta milha, para alugar um carro ou comprar passagem aérea, você... Sim, fatalmente precisa do cartão. Eu viajo muito, então eu preciso do cartão. Mas eu faço o quê? Eu tenho um controle sobre ele que eu chamo reserva de lastro. Igual o navio. Né? O navio, para não afundar, ele tem que ter uma água embaixo, né, que é o lastro dele. Então, o meu limite do cartão, quem define sou eu. Como eu faço isso? Quanto eu tenho aplicado é o meu limite do cartão. Se eu baixar as minhas aplicações, eu baixei o limite do cartão também. Porque eu tenho que ter a condição de pagar a fatura do cartão quando ela chega. Independente se vai entrar dinheiro ainda no mês, se vai vir algum honorários extras, se vai vir algum trabalho extra. Não, eu tenho que ter condição de pagar essa fatura integral, independente do que aconteça naquele mês. Então a reserva de lastro serve para isso. Muito Você legal. não tem perigo nenhum de um dia, Deus o livre, ficar devendo para o cartão. Foi sempre assim? Claro que não. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Faz 20 anos que eu vivo essa realidade, mas penei bastante para aprender esse conceito. Né? E se a gente fosse pensar assim, uma historinha, talvez essa pessoa que está em casa assistindo a gente, você aí, se identifique. A pessoa está ouvindo aqui a gente falar, às vezes, de aplicação, de a gente investir, mas ela ainda está endividada. Se a gente fosse contar uma historinha rápida, por onde ela começaria e como ela faria para chegar num lugar de estar gastando menos do que ganha e fazendo investimentos? Olha, eu acho que eu diria que a chave é em metas, né? A gente falou um pouco de disciplina e eu acho que faz todo sentido, porque não adianta também fazer metas e você não acompanhar para ver se suas metas estão sendo cumpridas, né? Mas eu acho que a maior parte das pessoas talvez já tenha ouvido falar da técnica dos envelopes. A gente não tem dinheiro físico, mas dá para você fazer um esquema parecido, que é lá na sua planilha você colocar, né? Eu tenho um limite para eu gastar em determinada área. E a técnica dos envelopes basicamente você precisa colocar um limite do que você vai gastar. Por exemplo, você ganha R$100, você vai gastar R$100 em lazer, R$20 em alimentação, R$30 para você, sei lá, fazer algum curso, fazer algo nesse sentido, enfim. Esse planejamento de você ter caixinhas onde você vai definir o valor que você vai gastar em cada categoria, né? Depois que você fez isso, você vai precisar entender aonde que tá a sua caixinha transbordante, digamos assim, né? Digamos, se você é uma pessoa que gasta muito com alimentação, você vai ter que analisar isso, né? Acho que a gente falou de anotar o que você gasta e aí você vai conseguir ver aonde que está saindo, para onde está indo seu dinheiro. Se você é uma pessoa que gasta muito com alimentação, a sua meta vai ser diminuir o custo com alimentação. Se você é uma pessoa que gasta muito com streaming, por exemplo, você pode, em vez de ter 5, você pode ter
nenhum até você pagar suas Exato. contas, né? Porque você pode ler livros, talvez, nessa época. Então, acho que tem que ter uma fase ali onde você vai fazer um pouco mais de sacrifícios, alguns cortes, e aí você vai ter que ser muito rígido com você mesmo, porque a gente sempre quer, não, mas eu posso isso aqui, eu posso aquilo ali. Mas eu acho que quando a gente tá nessa fase de endividamento, a gente tem que levar como uma seriedade, porque isso vai impactar toda a sua vida. Exato. Todo o planejamento que você pode ter ou pode querer ter daqui pra frente vai ser impactado, porque você não tem dinheiro, Exato. né? Então, eu acho que ter essas metas muito claras de aonde que você quer chegar e saber o que você está gastando e aonde que você pode cortar gastos, e aí também entra o que o André falou, né? Às vezes você não vai ter onde cortar, porque você já tá cortando, mas ainda assim tá endividado. Aí entra talvez de você fazer uma renda extra, de vender bolo para os amigos, né? Isso, de tentar fazer exatamente. algo nesse sentido. Não, assim, e às vezes até nasce um negócio dessa situação, às vezes, né? Exato, Nós temos exemplos aí, até no nosso meio mesmo, de gente que começou a empreender como uma segunda renda e hoje é o negócio principal da pessoa, da família, Uau, é isso. como um todo, né? Você falou que talvez a pessoa que esteja nos assistindo possa estar numa condição de endividamento ou pré-endividamento, que é quando você tem toda a capacidade de tomar crédito já comprometida, né? Segundo a Confederação Nacional da Indústria e vários outros organismos, 89% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, a chance de cada 10 que está nos assistindo, 9 estarem nessa condição, infelizmente, é muito grande. É uma estatística triste, mas é uma estatística que, na verdade, precisa ser trabalhada de forma real por cada família, né? Não há um cenário onde você saia disso sem organização financeira, sem planejamento, sem quitar as dívidas corretamente, sem buscar realmente alternativas que você possa evoluir financeiramente, não só com uma nova atividade, mas às vezes, né, tem pessoas que fazem estragos financeiros na vida porque não fazem uma conta básica, né? Então ela vai lá e compra um carro, por exemplo, financiado em 5 anos, né? Mas 5 anos é muito tempo, né? Ela compra 60 meses, né? Paga uma, falta só 59, parece que dá uma sensação melhor, né? Mas ela compra um carro em 5 anos, mas não é só a prestação do carro que tem. Tem a gasolina, né, o combustível, tem o IPVA, tem o seguro, né, tem a manutenção. Então, essas contas, na verdade, é que precisam ser feitas. E muitas vezes você tem um ativo, você está endividado no banco, mas você tem um ativo que está disponível, né, um carro, por exemplo, que está quitado. Pô, vende o carro. André, mas como é que eu vou fazer para andar a pé? O custo dessa dívida vai ser muito maior do que talvez você comprar, então, um carro financiado, mas com um juro menor do que aquilo que você está pagando no banco. Então, veja, você vai comprar um carro hoje financiado? Não recomendo. Tá? Mas usando como exemplo, você vai pagar talvez uma taxa de juro aí de 4%, 5%. O cheque especial é 15%, 20% em alguns bancos. Então, é claro que você está trocando uma dívida caríssima por uma dívida um pouco pior. Eu digo um pouco pior porque ela é ruim também. André, mas como é que faz então para comprar um carro sem ser financiado, né? Primeiro tem que colocar uma meta. Depois tem que perseguir essa meta e começar a declarar, olha, eu vou conseguir fazer essa compra sem o financiamento. E talvez tenha que começar por um carrinho mais básico, né? As pessoas às vezes querem começar, meu sonho é ter uma BMW. Então ele vai lá e compromete a família toda, o sonho de todo mundo para ter aquele carro, só que a prestação vai machucar a família toda, vai comprometer tudo. Acho que um dos maiores princípios que a gente pode ter é que a gente sempre precisa viver abaixo do padrão que a gente até poderia viver, mas estaria comprometendo o nosso futuro. Exatamente. Quando a gente tem muito princípio bíblico por trás disso, né? Até no seu livro você cita lá o exemplo de José, que teve que fazer toda uma organização ali no governo baseado numa visão que Deus deu, mas eles guardavam a terça parte. Exatamente. E isso faz com a quinta parte. E faz com que... Muito bom, obrigado. E isso faz com que você perceba que é tão importante a gente guardar não só para momentos de crise, mas também para momentos de crise. Então, acho que nessa questão, a gente olha para um planejamento financeiro focado primeiro na quitação das dívidas, Isso. né? Esse é o primordial, né? Primeiro. E depois disso, mais uma organização. Exatamente. Né? Porque se você não resolver a questão da dívida, você está impedido, na verdade, né, de crescer. Não consegue sair do lugar. Você não consegue sair do lugar, nem naturalmente, pior ainda, espiritualmente. Né? O princípio que José utilizou, que na verdade é um consenso hoje em muitos economistas no mundo inteiro, o que José fez foi a implementação de um plano econômico. Esse plano econômico, se repetido em qualquer época da humanidade, ele funcionaria, claro, inspirado por Deus, né? Mas eu uso o princípio da quinta parte para comprar imóveis.
Né? Eu guardo 20% durante um tempo, reúno aquele valor e começo a procurar o imóvel, começo a fazer oferta, porque daí eu tenho o dinheiro guardado, tenho o valor ali já preparado para uma negociação. André, mas é difícil guardar. Primeiro sofisma. Satanás sempre vai fazer você pensar que não dá. Nem para pagar as dívidas e nem para guardar. Se a família se comprometer a fazer isso, você guarda, você faz o princípio da quinta parte. Eu lembro de uma vez que uma pessoa me procurou e falou: André, tem alguma coisa errada nessa tua conta aí. Porque se eu vou dizimar 10%, tenho que ofertar, que a Bíblia fala que eu tenho que fazer isso ainda de forma alegre. E aí vou guardar 20%, eu não consigo viver com 70%. Falei, pois é, aí é uma questão que ou nós vamos ajudar a reduzir o custo, ou vamos ter que ganhar mais. Né? E geralmente, quando eu vou fazer os aconselhamentos, sempre esbarra nessa mecânica da pessoa estar lá há muito tempo num lugar, muito tempo ganhando aquele mesmo salário e achando que aquilo tá bom, só que a vida financeira tá se arrebentando, porque todos os anos, aliás, todos os dias, nós temos a inflação. Então, quem é CLT, ou até mesmo quem tem uma empresa, chega uma hora que essa conta desequilibra. Então, ou você vai trabalhar para melhorar esse ganho, ou essa conta sempre vai deixar você no negativo. Entendeu? É verdade. Eu acho que uma das coisas que eu vejo, assim, até alguns amigos às vezes perguntam, porque sabe que a gente aplica e tal, e aí perguntam, cara, e as operações de day trade, Bitcoin, e eu fico, cara, o quanto você conhece desse produto? Porque às vezes a gente está saindo de uma fase em que o cara já entendeu que ele não pode ter dívidas para começar a investir, e aí ele vai chegar num ponto de agora, eu vou fazer o planejamento para começar a investir. Mas ele não entendeu um princípio básico ali, que é não se expor ao risco da ruína. Eu gosto muito dessa frase, desse princípio. Isso. E aí a gente traz um conceito importante do mercado financeiro, que é a reserva de emergência, né? A reserva de emergência, para quem não sabe, é 6 meses, de 3 a 6 meses para quem é trabalhador CLT, alguns especialistas vão dizer 12 meses para quem é empreendedor, né? Do seu custo fixo, do custo que você tem para sobreviver. Exato. E esse é um dinheiro que vai te dar garantia para que a partir de você ter esse dinheiro guardado, você pode fazer investimentos de maior risco. Exato. Porque às vezes a gente olha e vê altos ganhos prometidos, só que não é falado dos altos riscos em que você está se expondo com esses investimentos. O canto da sereia sempre está aí, né? Sempre atrai, e as pessoas sempre caem e morrem nessas coisas. A verdade é que reserva de emergência, reserva de lastro e reserva de planejamento, que é o princípio da quinta parte, por exemplo, são conceitos para te proteger da ruína. Quando você não faz isso primeiro e você começa a ir para situações de alto risco, como o próprio day trade ou criptomoedas, ou situações, né, que prometem ganhos. Primeiro que assim, se o ganho for muito além da realidade, foge que é uma pirâmide. Não tem como, né? O sistema financeiro não consegue dar tanto retorno assim. De vez em quando me mandam, né? Às vezes no Instagram, ou até me mandam, né, mensagem direta. Olha, achei uma oportunidade aqui, a pessoa tá pagando 20% ao mês. Eu falo, olha, vai quebrar. Né? E ele vai quebrar logo depois que ele pegar o teu dinheiro. Né? Porque ele não quebra antes, ele quebra depois que ele pega o teu dinheiro. Né? Então a verdade é que se você quer trabalhar com esse tipo de segmento, você precisa se especializar. Então faz um curso sobre como funcionam as operações de day trade, faz um curso de como funciona a bolsa de valores, como é que é a oscilação, como é que funciona, na verdade, as liquidações, como é que funciona o sistema bancário, a B3, como é que você vai visualizar isso? Como é que faz isso? Né? Você vai ter que sentar e estudar isso, não vai acontecer de forma mágica, né, como você bem colocou no começo. A mesma coisa é para as moedas digitais. Você precisa ter um conhecimento base para você poder arriscar alguma coisa. E como eu falei, né? Nunca coloque tudo no mesmo lugar. Né? Tem gente que acha, mas se eu colocar tudo lá, eu ganho aquele percentual maluco que eles estão falando e resolvo todos os meus problemas. Né? Conheço gente que, por causa da rescisão, que estava muito tempo na empresa, calculou a rescisão, falou, eu saio, pego esse dinheiro da rescisão, aplico nesses lugares aí de formatação duvidosa, né? E vou ficar em casa, que vai dar tudo certo, não vou mais precisar trabalhar. Mentira, vai sempre cair no engano. Eu sempre digo que visão é diferente de ilusão. Visão é aquilo que você senta e planeja.
Ilusão é aquilo que você acha que vai acontecer, mas não dá os passos certos para isso. A Bíblia fala algo muito precioso, que nós devemos fazer de tudo para adquirir sabedoria. E adquirir sabedoria é buscar esse conhecimento sobre aquilo que você está pensando em fazer. Então, está pensando em planejar? Adquire conhecimento sobre isso. Está pensando em investir? Adquire primeiro conhecimento sobre isso. Converse com pessoas sérias, né? Pessoas cristãs. Sempre digo, não dá para pedir, por exemplo, né, conselho sobre casamento com o Fábio Júnior. Né? Ele não é uma referência no assunto sobre isso. Né? Tudo deu errado para ele nos casamentos. Né? Agora, em outras coisas até pode ser, mas não dá para você falar com um contador, por exemplo, que não é cristão. Pode ser que vai te dar algum problema isso. Então, a mesma coisa vai procurar informação, procure com pessoas sérias, busque diligentemente a sabedoria, que você vai encontrar o quê? Um conhecimento correto, você vai orar sobre aquilo. Né? Eu costumo dizer que as pessoas elas gastam mais tempo tentando achar uma saída do que orando primeiro e pedindo para Deus uma direção. Quando a gente começa a planejar no papel, ou numa planilha, ou num aplicativo, você começa a receber já instruções claras do Espírito Santo. Porque você começa a sentir que tem coisa ali errada. Você começa a ver, puxa, mas a gente foi demais num restaurante. Aquilo vai te constranger. O indicador, assim como numa empresa a gente precisa de indicadores para tomar decisão, a planilha de um orçamento doméstico, ela gera indicadores que te constrangem e que podem mudar essa dinâmica. Aí aprender sobre investimento, aprender sobre essas coisas passa a ser natural. Aí é que eu chamo da inteligência financeira. Educação financeira é o básico que você precisa ter para poder cuidar da tua casa e ensinar para os teus filhos. Mas a inteligência financeira é esse desenvolvimento para você trabalhar melhor, aplicar melhor, pagar as dívidas de forma correta, entender como é que funciona a legislação, entender como é que funciona a forma de crescimento, para daí sim você viver uma cultura de liberdade e principalmente vivenciar aquilo que está na própria palavra. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. É verdade. E eu acho que Deus, eu tenho certeza que Deus é o mais interessado em a gente organizar as nossas finanças e ser bons mordomos, né? Às vezes eu vejo pessoas falando, eu queria tanto ajudar uma determinada pessoa que está em missões, eu queria tanto abençoar um projeto social. Mas aí ela fala, mas eu tô endividada. E aí, você vê que você tá deixando de cumprir o propósito que Deus tem pra você e você poderia estar fazendo parte de algo maior se você estivesse conseguindo gerenciar as suas finanças. Porque não vai parar em nós, né? Mas quando a gente consegue organizar nossas finanças, a gente vai conseguir cumprir metas pessoais, com certeza, mas a gente vai conseguir também impactar a vida de outras pessoas, abençoar outras pessoas, transbordar a vida de outras pessoas, e a gente não consegue fazer isso enquanto a gente estiver endividado, gastando mais do que a gente deveria, e de certa forma é um egoísmo, né? Quando a gente olha lá nas suas contas, e aí você começa a ver, a quantidade que você gastou em comida, por exemplo, você parou pra pensar que, você não precisava ter gastado tanto, você não precisava ter gastado tanto com roupa, você não precisava ter gastado com coisas fúteis, e que você poderia estar usando o seu dinheiro, e o dinheiro, às vezes, é visto como de certa forma, uma vaidade por algumas pessoas, mas o Rafa Barbosa fala muito, né, e já ouvi outras pessoas falando também que o dinheiro é o nosso tempo, porque quando você trabalha, você está dando o seu tempo e em troca disso, você está recebendo dinheiro, você está dando o seu conhecimento, que também foi tempo que você gastou para estudar. E às vezes a gente não olha com esse olhar, né, a gente quer só usufruir disso, mas sem essa sabedoria de que a gente está gastando a nossa vida com coisas fúteis. E Deus, ele quer que a gente seja intencional em relação a isso, né? Então, eu gosto de olhar com esse olhar, assim, de que a gente fazer o gerenciamento do que Deus está nos dando também fazer o propósito, cumprir o propósito que Deus tem pra gente, né? Exatamente. E se ele é o mais interessado, aí entra que o Espírito Santo vai nos dar estratégia. Imagina que Deus deu um plano econômico, né, para José. Né? Deus, ele pode nos dar estratégia de como que a gente pode ganhar mais dinheiro, né? Como a gente pode também gerenciar um pouco, às vezes, que a gente tem, porque às vezes as pessoas estão ouvindo e falando, eu não consigo investir. Mas tá tudo bem, é um passo de cada vez, né? O que a gente falou, de você saber o que você ganha, o que você gasta, né? Você depois pagou suas dívidas, você começa a ter pequenas metas, e você vai dando um passinho por vez, e você vai vendo que o Espírito Santo vai te dando estratégia para você ir mais além, né? Às vezes uma meta, igual o Gabriel falou, de fazer uma viagem para fora do país. Às vezes a gente fez, no ano passado, a gente fez nossa primeira viagem internacional. E era muito engraçado que as pessoas chegavam pra gente e falavam, nossa, como vocês são ricos! E a gente ficou, não, na verdade a gente ficou muito tempo se planejando, guardando um pouquinho por mês, pra gente conseguir usufruir isso com a cabeça leve. Porque às vezes, né, a pessoa faz uma viagem, cartão todo endividado, e sabe que vai ter que voltar pra realidade em algum momento. E se você consegue se planejar, você consegue viver muitas coisas
boas, né, na sua vida. Você consegue alcançar muitas coisas legais, Jeremias né? 29:11 fala justamente sobre isso, né? O Senhor tem para nós planos Exatamente. de paz, planos de prosperidade, não planos que nos causam dano. Quando a gente entra no dano é porque a gente se colocou nessa situação. Né? A decisão de comprar um carro financiado, a decisão às vezes de entrar num financiamento imobiliário de forma errada, foram decisões que nós tomamos errado porque ou não oramos adequadamente, ou se oramos, não escutamos a resposta. Né? Porque às vezes a resposta é negativa e você pensa assim, não, mas lá na frente eu resolvo isso. Né? E esse custo vai ficar caro depois. A verdade sempre, né? Você precisa orar intencionalmente pelas suas finanças, você precisa ter o interesse legítimo de pagar as dívidas. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer um seminário de finanças numa igreja no Rio de Janeiro, e eu estava um pouquinho antes, né, de subir para ministrar. Uma senhora, eu estava do lado do pastor dela, né? E ela chegou e falou assim, ai, por favor, pede para ele orar por mim, eu estou muito angustiada, eu estou desesperada, na verdade, e não sei como é que eu vou fazer. E eu falei, olha, mas eu vou começar a ministrar agora, né? Vão ser 5 sessões, hoje e amanhã, eu creio que a senhora vai conseguir, né? Vai ter, não, eu preciso orar agora, tal. Mas eu sentindo que aquilo estava meio estranho, e o Espírito Santo é maravilhoso, né? Eu falei para ela assim, vamos fazer o seguinte, a senhora ora, e eu e o seu pastor aqui vamos concordar com a sua oração. Pode ser assim? Aí ela falou, pode. Aí ela fez uma oração bizarra, que eu escrevi, inclusive, para nunca esquecer. Ela falou assim, Deus, que esse banco quebre para não precisar pagar minha dívida. Aí eu falei, para, nós não vamos nem concordar com a sua oração, a senhora vai sentar aqui. Senta aqui no meu lugar, inclusive, que eu já vou subir. A senhora senta aqui e a senhora presta atenção, porque se não houver fidelidade, não se gera integridade. E se não gerar integridade, não se paga a dívida. E se não pagar a dívida, não vai prosperar nunca. Essa aqui é a verdade. É verdade. Nossa, é verdade. bom demais. Gente, nós falamos muitas coisas aqui de ferramentas e de equipar mesmo, né, as pessoas para isso. Mas quando a gente fala assim de metas e coisas que a gente quer construir a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, como é que a gente pode chegar nisso com objetivos palpáveis, assim? Como que a gente senta na mesa com a nossa esposa e fala assim, então, vou comprar um carro, o que você acha? E aí ela vai te perguntar assim, tá, mas qual que é o teu planejamento para isso? Como é que a gente faz isso? Essa não é uma história baseada em fatos reais. Não. É hipotético, né? Alguém que você conhece. Um amigo meu perguntou. Sim, sempre assim. Bom, a estrutura da família vai revelar muito se vai haver crescimento ou não. A conversa, o diálogo, ele precisa ser intenso, né? Precisa se debater qual é o plano para aquilo, né? Vou usar um exemplo meu que vai ajudar nessa resposta, né? Eu tinha um sonho durante muitos anos, inclusive quando nós construímos a casa que a gente mora, eu fiz já o espaço lá para uma moto. Então, durante muitos anos eu tinha vontade de ter uma Harley, gostava, né? Sempre gostei, né? Sempre estava ali. E aí chegou uma época, há uns anos atrás, que eu podia realizar esse sonho. Eu tinha a condição de ir lá na concessionária, comprar a moto e pronto, né? Mas eu sentei com a minha esposa e falei assim, amor, lembra daquele sonho que você tinha sobre tal coisa que a gente conseguiu realizar? Lembra tal situação que eu tinha e a gente conseguiu realizar? Então, tem um sonho que eu gostaria. Quando eu falei assim, ela falou, eu sei que você quer. Você quer uma moto. Eu falei, puxa. Revelação. O Espírito Santo revelou para você. Ela falou, não, eu sei mesmo, porque quando a gente fez a casa, você já fez a garagem da moto, separada da garagem dos carros, né? Aí eu falei, amor, eu tô sentindo que chegou o tempo, né? De aproveitar esse momento e tal. Ela falou, perfeito. Quanto custa? Qual o impacto que vai ter nas nossas finanças? Né? Eu falei, como a gente vai comprar à vista, não tem impacto mensal, mas ela custa tanto, a manutenção dela é tanta, né? O guardar dela é tanto, tem que comprar uma capa, tem que isso, tem aquilo. Eu falei, tem todo um conjunto de acessórios, né? Então, para que não ficasse depois aquela história, mas você está comprando agora outras coisas, né? Não, quando a gente senta e conversa, existe transparência. Quando existe transparência, primeiro, há condição de todo mundo orar junto. Segundo, há a condição de você perceber que pode ter alguma coisa errada naquele objetivo, né? E terceiro, a conta básica cabe? Porque às vezes o sonho, naquele momento, ele não cabe. Né? Já tive outras vezes na minha vida e pensei, puxa, agora eu vou comprar moto. Não, mas não tem outras prioridades, tem filho indo na escola, tem isso, tem aquilo, né? Tem outras situações, né? E quando a gente senta e calcula,
a gente começa a tomar decisões, primeiro, mais inteligentes, e segundo, em alinhamento. E quando a gente ora junto, em alinhamento, o senhor fala que vai estar junto conosco nessa história. Então, a gente só precisa orar juntos e conversar sobre os limites que a gente pode sobre isso, né? Então, talvez o sonho para aquele momento ele é muito caro para a família, ou ele vai custar muito caro para a família. Então, esse é sempre o conceito. Estava aconselhando um casal esses tempos atrás que tinha o interesse de vender o imóvel que eles tinham para ir para um imóvel muito superior, muito maior. E aí eu falei assim, vocês já calcularam o impacto do condomínio, do IPTU, né? Dos móveis para esse apartamento novo, que aumentava praticamente 150 metros quadrados a mais, né? Eu falei, você sabe que vocês vão ter móveis para colocar lá, vão ter uma série de coisas. Aí eles pararam e falaram assim, André, mas se a gente não der o passo, como que a gente vai fazer essas coisas? Eu falei, olha, você precisa, antes de dar o passo, saber se você tem condição de dar o passo. É o cálculo da torre, que tem lá em Lucas. Né? Primeiro você senta e calcula. Então, vamos sentar e calcular. Aí nós sentamos, calculamos e tal. Aí ele falou assim, não, mas então eu posso somar tudo isso e colocar junto no plano que eu tenho, porque eles tinham um bom dinheiro guardado. Aí eu falei, é uma boa opção. Aí eu falei, e depois? O teu ganho vai aumentar significativamente para você manter essa despesa? Né? Um condomínio, na época, era acho que 800 ou 900 reais o deles, e ia para quase 3 mil reais nesse prédio novo. Eu falei, o teu ganho vai acompanhar essa situação ao longo do tempo? Então, daqui 5 anos, você está ganhando o dobro, por exemplo, que você está ganhando hoje, para aguentar essa despesa? Aí ele falou, não. Eu falei, então, às vezes é melhor você pegar esse recurso, comprar um apartamento menor e alugar. Então você continua morando nesse, tem agora uma nova renda e daqui a um tempo, quando você tiver mais condição financeira, aí você dá o passo. Aqui eu acho que é até um ponto para a gente trazer uma importância de diferenciação das coisas. Porque as pessoas precisam entender a diferença entre passivo e ativo. Isso, e exatamente. a maioria das pessoas... A gente não aprende isso na escola. E isso é muito básico, né? Você podia comentar um pouquinho pra gente? Você compra uma casa, por exemplo, grande, com um terreno maravilhoso, né? Com piscina, com tudo. Ok. Primeiro, tem jardinagem. Tem o custo da piscina. Né? E em Curitiba é interessante que a gente usa pouco a piscina, né? Mas o rapaz que limpa, por exemplo, a piscina lá de casa, toda semana tá lá. Não dá para faltar, porque senão a piscina fica verde, né? E aí ninguém mais quer olhar para a piscina. Então tem que estar lá azulzinha, bonitinha. Então você tem um custo operacional para as coisas. E esse custo operacional é passivo. Porque ele não está reinvestindo no valor do imóvel. Você cuidar do jardim só vai manter o custo da propriedade e vai manter o valor de venda dela, mas não está agregando mais nada para ela. Então você tem uma série de passivos que acontecem no seu dia a dia que, se você não cuidar e não gerenciar, daqui a pouco vira só passivo. É a história básica do jogador de futebol que ganha um belo de um dinheiro de repente e compra uma casa caríssima, um carro importado que custa um IPVA uma fortuna. A primeira renovação que ele não tiver de contrato, por exemplo, ele quebra. Que acontece. Ou os ganhadores de reality show que ganham 1 milhão. Aliás, tem até uma estatística que demonstra isso claramente. Praticamente 90% de quem ganha na loteria ou nesses reality shows, que ganha um dinheiro fácil, ele perde nos primeiros meses já. Por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa faz é comprar um monte de passivo. Ela compra uma casa cara de manter, um apartamento caro de manter, ela compra um carro caro de manter. E aí, quando você vai aumentando esses passivos, a chance de você empobrecer numa velocidade muito grande é enorme. Então você tem que administrar bem o passivo. Basicamente, então, o passivo é o que te gera custo e o ativo é o que te gera lucro, que te gera renda, né? Um imóvel que você compra, por exemplo, ele vai ter a valorização dele, mas ele tem uma despesa. O carro, ele tem a despesa e tem a desvalorização. Então ele é só um passivo. A não ser que ele seja seu objeto de trabalho, né? Mesmo ele sendo objeto de trabalho, ele é uma ferramenta que tem depreciação. Então não se coloca, por exemplo, num bem móvel, né? Digamos, um título de investimento. Tem gente que fala assim, eu comprei um carro para investir. Não tem como, né? Essas coisas não funcionam assim. O carro nunca vai ser um investimento. O imóvel, aí tem pessoas que falam, né? Mas eu prefiro não comprar o imóvel, prefiro investir o dinheiro e com o recurso eu pago um aluguel. E eu sempre faço uma pergunta para a pessoa, né? Como é que é essa conta que você tem? Não, se eu tiver 1 milhão aplicado no banco, eu tenho 1% de rendimento, vai dar 10 mil por mês, eu pago 5 de aluguel e ainda sobra 5. Daí eu faço a segunda pergunta, né? Tem 1 milhão no banco?
Não tenho. Então não adianta pensar assim. Não vai resolver o problema. Você precisa dar passos para você poder. E eu sempre digo também que o primeiro imóvel não tem nada a ver com investimento. Tem a ver com segurança. Se eu morrer hoje, minha família tem onde morar. E as pessoas querem, às vezes, negociar com isso. Querem correr risco com isso. Né? Eu tenho o imóvel que nós moramos, é o imóvel que eu não faço nada com ele. Nada. Não coloco ele, por exemplo, como uma garantia em nenhuma outra operação minha. Por quê? Porque é onde eu moro. Não tem a ver com investimento, tem a ver com segurança para minha família. Legal. E fechando o parênteses do ativo e passivo, quer complementar alguma coisa com relação ao planejamento, metas, médio e longo prazo? Eu queria comentar sobre as metas, que a gente estava falando sobre sonhos, né? Eu acho que é bom sonhar. Eu acho que para você ter um incentivo até, né? Sim. Onde você quer chegar, né? E aí isso pode ser tanto a curto quanto a longo prazo. Acho que ter esses sonhos que talvez você vai conseguir daqui 10, 15, 20 anos é legal. Mas é importante você colocar todos os sonhos, todos os desejos de coisas que você quer conquistar, lugares que você quer chegar no papel. E aí você fazer uma separação, né? O que eu consigo fazer dentro de um ano nesses objetivos, né? E o que é prioridade para mim também. Então, dentro de um ano, vão ser suas metas a curto prazo. O que você vai fazer entre 2 a 5, talvez? Exato. Você pode definir ali, Fatiar, né? Fatiar. Né? Você pode definir quanto tempo que é curto, médio e longo prazo para você. Você fatia as suas metas. E aí você começa a calcular quanto que falta para você chegar lá. Que eu acho que, às vezes, as pessoas têm o sonho e nunca pensa como que eu chego lá. Mas Exatamente. tem como você fazer o cálculo, né? Isso de você sentar e calcular, eu acho que é o fundamental para você ter uma meta e para você ter metas alcançáveis. Porque não adianta nada você colocar, vou ir para Disney hoje, esse ano, sendo que você ainda tem dívida, que você sabe que não vai conseguir terminar de pagar esse ano, sabe? Então, são as metas intangíveis, né? Intangíveis. Não vão chegar nunca. Você nunca vai chegar lá. Então, é muito importante você adequar o sonho com a sua realidade. Então, quanto eu ganho, né? O quanto que eu preciso para viver do que eu ganho. Enfim, de você calcular isso, né? E pegar o seu sonho e trazer ele para a vida real, né? A gente não pode ficar sempre só imaginando, Senão né? fica só ilusão. É só ilusão. A pessoa vive na Disney, no caso. Exato. Vive na Disney, mas não consegue chegar lá, né? Mas eu acho que essa questão das metas é super importante isso, assim, de as pessoas calcularem, né? Não tem problema você sonhar, mas o problema é você ficar só no sonho. E aí essas metas, eu acho que é importante também ter acompanhamento. Porque até o planejador, eu acho que não é só aquela pessoa que senta uma vez e planeja, mas é a pessoa que acompanha aquele planejamento, para ver se tá dando tudo certo ou não. Porque não adianta nada você ter um plano maravilhoso, mas você não conseguir colocar ele em prática, né? Então, você fez as metas e você coloca um tempo ali de cada mês, você revisa para ver o quão perto você tá, o quão distante você tá, o que você tá fazendo errado, o que você pode fazer melhor, de você fazer esse balanço. E aí, você vai ver que começa com as metas bem pequenininhas. Quando você começa a cumprir 1, 2 metas, você começa a falar, opa, vai ficando legal. Tá ficando legal. Guardar 30 por mês, vira 360. Exatamente. Primeira vez vai ficar legal, entendeu? E aí você vai vendo todo, e você vai vendo essas metas sendo cumpridas, e você começa a ver que aquilo que você está colocando no papel não é só mais um texto que você escreveu, mas é realmente algo que você está trazendo, né, para a vida, para sua vida. Você está construindo a sua vida a partir desse lugar. Então, acho que até o André citou uma palavra que eu acho que é muito chave para essa questão do planejamento financeiro e o alcançar metas, que é o hábito, né? Isso. O hábito é algo que faz com que a gente tenha prazer em fazer algo todos os dias. Então, às vezes a gente tem hábitos que não são saudáveis financeiramente. Por exemplo, sempre que... Quando a gente ia para o escritório, né? Sempre que eu saio no meio da tarde, eu vou e compro um pão de queijo recheado que custa, tipo, R$7. Aquilo todos os dias, quanto que vai me gerar no final do mês? Exatamente. E quanto que vai me gerar no final do ano? Sendo que eu não estou planejando, né? Então, eu posso reformular esse hábito, por exemplo. Eu posso tornar ele, tipo, sempre que eu tiver sono no meio da tarde no trabalho, eu levanto, falo com alguém, pego um café na cafeteria ali da empresa mesmo e não gastei nada. Então, eu acho que até nessa parte de investimentos, você investir todo mês é algo que torna-se um hábito. Isso. Você acompanhar, né, suas aplicações. Verdade. Também. O planejamento financeiro, na verdade, a pessoa gasta muito pouco tempo, mas durante 365 dias do ano. Não. Ela não tem como ela fazer isso só de vez em quando. Tem gente que fala assim, vou gastar um tempo, vou planejar meu ano.
Ele vai planejar, mas executar esse planejamento, como você bem falou, vai ser necessário todos os dias ele revisitar, olhar, calibrar essas metas, ver o que é realidade, ver o que é ilusão, né? Ver o que é um sonho tangível, um sonho intangível. E essas trocas, elas são mais fáceis de fazer, como você falou do pão de queijo ou do café, ela é mais fácil de ser feita quando você está fazendo esse planejamento financeiro. É muito custoso, por exemplo, você fazer uma mudança de hábito sem que você tenha, pelo menos, a visualização do resultado. Né? Então, eu tenho ido para academia, aí comecei a emagrecer, fiquei animado, né? Pô, foi bom, tá dando certo. Quando você não faz isso, você não começa a medir isso, você não vai ver esse resultado. Então, é uma disciplina diária, é uma disciplina que requer, na verdade, que você tenha um compromisso com as suas finanças, e aí eu sempre digo, né? Compromisso com as finanças do planejamento você honrar a Deus com aquilo que chegou nas suas mãos, através dos seus dízimos, ofertas, semeaduras e primícias, mas também honrar aquelas pessoas que estão perto de você com uma boa administração. Ser bom mordomo vai ser uma decisão. Ser um bom administrador capaz de, na sua casa, ela se transformar numa grande... Se você ser um despenseiro, né? O que é um despenseiro? É aquele que recebe, como a Bíblia fala, aquele que recebe os recursos e vai dispensar ele para outras pessoas poderem viver daquilo, para você poder transbordar efetivamente, né? O próprio pastor Luciano fala muito, né? A gente não pode ser represa, né? A represa gera morte. Todo mundo que tenta só segurar, ele se torna uma pessoa amargurada. Tem um livro muito legal chamado Ascensão do Dinheiro, que é a história financeira do mundo, contada por um historiador. Qual que é o nome? A Ascensão do Dinheiro. Contada por um historiador britânico, Neil Ferguson, é o autor do livro. Lá ele fala, tem uma frase que ele fala que a ganância, ela rapidamente se transforma em medo. Ela se transforma em desespero, ela se transforma em coisas ruins. Por quê? Porque a ganância gera assim, eu não vou falar de finanças com fulano, porque fulano vai querer me roubar. Ou, não vou compartilhar isso com a minha esposa, por exemplo, senão ela vai querer gastar. E aí você rapidamente entra nesse lugar de medo. Agora, o investimento, ele rapidamente se transforma em ousadia. Porque quando você começa a fazer um princípio de guarda financeira de algo, ou de organização financeira de algo, você vai dando passos e eu creio que o Senhor também vai ali, vendo a sua movimentação, percebendo e te dando estratégias. Eu lembro 20 anos, quando eu decidi, chega, né? Daqui para frente, a gente vai ser dizimista fiel e a gente vai pagar todas as nossas contas e nunca mais a gente vai depender do crédito. Quando nós tomamos essa decisão e nós começamos a dar os primeiros passos, não foi do dia para a noite, mas o Senhor começou a dar estratégias. O Senhor começou a ajudar, começou a dar bom ânimo. Quando nós falávamos assim, nós vamos ter a nossa casa própria, enquanto eu dava passos financeiros, a minha esposa orava, mas ela pegou um chaveirinho, né? Era um chaveirinho bem bonitinho e ela colocou onde a gente guardava as chaves, falou, essa vai ser a chave da nossa casa própria. Então nós tínhamos o plano de nunca mais pagar aluguel e tínhamos um plano financeiro para não pagar mais aluguel. Né? E o Senhor foi nos honrando em cima disso. O Senhor sempre vai honrar a intenção do nosso coração quando ela tem um propósito correto. É verdade. E uma coisa também que eu gosto de pensar é que se você fosse, sei lá, o chefe de uma empresa, né, e você tivesse um valor de dinheiro, uma quantidade, alguma coisa que você teria que dar para algum dos seus funcionários, você daria para aquele que é um mau administrador? Né? Você não daria. E a gente... não que Deus faça isso, né, por mérito, mas Deus, ele olha pra gente, ele espera que a gente seja um bom administrador. A Bíblia fala, né, que ele dá... E ele quer que a gente seja fiel no pouco para que sobre o muito a gente seja colocado. Então, eu vejo que quando a gente consegue ser fiel, né, nas nossas finanças, Deus, ele vai nos dando mais, porque ele sabe que a gente é confiável. A gente não vai reter para nós, a gente não vai gastar com coisas fúteis, a gente vai conseguir ser bons planejadores, bons executores também. Então, o fato, às vezes, de a gente... ser bons administradores vai fazer com que a gente consiga ir alcançando cada vez mais, porque o nosso coração está com a motivação certa, mas também a gente tem estudado e tem se aprimorado para conseguir administrar bem, né? É um princípio, né? O pastor Rubem Penha, explicando essa parábola para a gente, ele citou que a capacidade, os 5, 2 e 1, né? Isso. Não é conforme Deus olha e fala, não, acho que esse aqui merece 5. É pela capacidade que você tem de receber. Exatamente. E isso é muito legal, porque aquele que tinha 5 e multiplicou por 10 também recebeu o 1 no final,
que era o cara que não teve que não fez nada. Capacidade, né? A palavra fala que aquele que não cuida, ele vai perder tudo que tem. Né? E isso é muito triste. A verdade é que quando a gente recebe qualquer valor que seja, ele precisa ser bem administrado. Começando pela fidelidade e terminando no cuidado correto daquele recurso. Não aplicando ele, por exemplo, no pecado. Né? Eu costumo dizer que existem os pecados financeiros. Né? A pessoa intencionalmente aplica no pecado. Você acha que não vai colher também problemas? Né? Se nós colhemos bênçãos quando nós semeamos no reino dos céus, e quem semeia no reino das trevas? Pega qualquer recurso e vai lá e aplica no pecado. Né? É uma aplicação que você está fazendo. Né? A pessoa que vai lá e paga, né, uma droga, ou usa uma bebida, ou até na prostituição, tudo que você vai fazer com esse recurso financeiro que Deus deu para você vai ter uma consequência. E muita gente vive em função das consequências dos pecados financeiros. Né? Isso é um tema para um outro podcast. É verdade. E até a parte de mordomia mesmo, né? É um tema que a gente poderia sentar à mesa e falar durante algum tempo, porque é algo que o Senhor deseja de nós e existem formas específicas de fazer isso. Mas acho que é legal a gente pensar que de tudo que a gente falou, primeira coisa para a gente ter um bom planejamento financeiro primeiro, ou pega um caderninho, escreve tudo, pega uma planilha, pega um aplicativo, usa as ferramentas que a gente tem, né? E depois começa a fazer um diagnóstico do cenário. Às vezes esse diagnóstico não vai ser bom, assim como a gente vai no médico, olha lá e fala, eita, não tá legal aqui. Mas é algo necessário. Mas qual é a primeira coisa que acontece quando você recebe um diagnóstico negativo? Você vai mudar o estilo, né? Você vai começar a tomar remédio. Exatamente. Às vezes você fazer isso no papel, você mesmo vai tomar remédio. Você vai começar a ver, né? E aí, depois desse diagnóstico, a gente começa a aplicar os remedinhos ali que a gente tem, que seria começar a poupar, deixar de gastar, deixar de perder dinheiro. Acho que pior do que qualquer coisa que a gente possa fazer é perder aquilo que Deus está nos dando, né? Então, a Bíblia mesmo vai dizer que, às vezes, alguém recebe como quem recebe um sactel furado, né? Quando a gente não está sendo fiel àquilo que Deus está nos dando. E a partir disso, quitada todas as dívidas que a gente tiver, a gente começa a aplicar esses princípios de aplicação financeira, reserva de emergência e atingir metas, que é algo muito importante, né? E eu queria perguntar para vocês, tem mais algum princípio que vocês querem deixar por último, reforçar? Fique à vontade. Eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido bastante é de não tentar sozinho, né? Porque às vezes a gente conhece um amigo que conhece muito finança, que já tem a vida organizada, que já conseguiu cumprir várias metas. Então, por que fazer isso sozinho? É bíblico pedir ajuda. Né? Exatamente. Então, eu já tive algumas amigas que a gente conseguiu organizar lá as contas e aí conseguiu sair das dívidas, a gente comemorou depois. E eu acho que isso é importante, de você, às vezes, não tem o conhecimento, mas busca quem tem, né? Busca, às vezes, uma pessoa que você sabe que conhece daquilo, que você vai ir muito mais longe, né? A gente vai muito mais longe quando a gente tem pessoas próximas de nós e até para nos incentivar, porque às vezes sozinho, até ir na academia, né? Ir na academia sozinho, gente, é muito difícil. Tô sofrendo, mas eu vou conseguir. Mas aí quando você tem alguém pra ir com você, e aí, tipo, o dia que você tá desanimado, a pessoa vai lá e te ajuda, isso é muito bom, né? Então, ter alguém pra te cobrar, pra te incentivar, pra vocês celebrarem, pra chorar junto, mas pra celebrar junto também quando alcançar essas metas e construir, eu acho que é uma dica que é essencial, assim, que eu queria deixar no final. Legal demais. Eu quero deixar uma última dica, que é um livro, na verdade. Tem um trecho desse livro que diz que o homem de bom senso economiza. E na casa dele sempre vai haver fartura e sempre vai haver provisão. Mas o insensato gasta tudo o que tem no dia que recebe. Esse livro traz ensinamentos preciosos de tudo que nós conversamos aqui. É um livro que praticamente todo mundo tem em casa. O livro de Provérbios. A sabedoria que tem no livro de Provérbios, aplicada no seu dia a dia, elimina a preguiça, a procrastinação, elimina a capacidade de você perder e sim começar a ganhar da forma correta e vai trazer princípios financeiros também. Então, leia o livro de Provérbios intencionalmente, querendo receber desses ensinamentos bíblicos algo para as suas finanças. E ali você vai ver muitas revelações do Senhor. Muito legal, gente. Muito obrigado por você que ficou até aqui.
Eu acredito que a gente consiga deixar para você depois alguns links e ferramentas que possam te ajudar. Inclusive, o André tem no LinkedIn dele alguns itens, né, que você sempre compartilha ali. Eu estava acompanhando no Instagram. Então, não deixe de buscar ferramentas para realmente ter um planejamento financeiro, uma vida financeira saudável e poder honrar ao Senhor com esses recursos que Ele tem colocado nas suas mãos. E você pode deixar seu comentário, seu feedback, seu like aí. Nós te convidamos mais uma vez a se sentar à mesa com a gente. Nós temos muitos outros podcasts postados aqui, mas nós ficamos muito felizes de ter você até aqui. E é isso aí, galera. Deus abençoe. Tamo juntos. Até mais.